Pronto, pessoal, estamos retomando nossa aula, agora a nossa abordagem será a raiz quadrada, que é a operação também que está relacionada com a potenciação, né? Eu trouxe uma imagem mostrando para vocês os elementos da raiz quadrada. Este símbolo aqui é o símbolo matemático utilizado para indicar quando se quer calcular a raiz quadrada. Ele se chama radical. O número que vem dentro do radical, ele se chama radicando, certo? Aqui nós temos o índice, que no caso de vocês vão estudar apenas a raiz quadrada. Então, esse número aqui, ele não necessariamente vai aparecer no cálculo de vocês, porque quando a raiz é quadrada, esse número 2 aqui dentro, ele é opcional. E o nosso resultado é o que nós chamamos de raiz. Ok, apresentando os elementos, agora nós vamos ver como que se calcula. A raiz quadrada de um número, gente, é um número que, quando elevado ao quadrado, dá aquele. Que? Como assim? Não entendi nada. Então, vamos para números. Números propriamente ditos, certo? Todos os números possuem raízes quadradas? A resposta seria sim e não ao mesmo tempo. Existem números que possuem raízes quadradas exatas, ou seja, não são números decimais. E existem números que possuem raízes decimais, que vocês não verão agora. No momento, os números que vocês vão aprender, eles são chamados de números quadrados perfeitos, porque eles possuem uma raiz quadrada exata, certo? Então, vou para uma página em branco para esboçar com vocês, até vocês entenderem bem. Vou virar um pouco a folha só para ficar melhor para me escrever. Por exemplo, o número 1, ele tem raiz quadrada. A raiz quadrada de 1 é 1. Mas por quê? Porque 1 vezes 1 é 1. Então, essa é a minha justificativa da raiz quadrada. 1 vezes 1 é 1. Agora, o número 2 tem uma raiz quadrada exata? Não. Não tem um número que multiplicado por ele mesmo, um número inteiro multiplicado por ele mesmo que totalize 2. Mas, e se ao invés de 2 fosse 25? Existe um número que multiplicado por ele mesmo dá 25? Sim, esse número é o 5. Ou seja, se você tiver 5 vezes ele mesmo, totaliza 25. Ok? Por exemplo, quem seria a raiz quadrada, para visualizarem melhor, quem seria a raiz quadrada do número 100? Aí você se pergunta, tem um número que multiplicado por ele mesmo totaliza 100? Tem sim, é o 10. Então significa que a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100, ok? Então, sempre você vai precisar multiplicar para poder achar uma raiz quadrada. No livro de vocês, tem uma questão que ela vem justamente para a gente calcular e a gente justificar. Por exemplo, o número 36, ele tem uma raiz quadrada, é 6. Mas como eu sei que a raiz quadrada de 36 é 6? Porque eu sei que se eu multiplicar 6 vezes o 6, dá igual a 36. O 81, ele tem uma raiz quadrada? Tem. E eu sei que ele é 9.
Ah, tia, a senhora sabe mentalmente. E a gente que não sabe mentalmente? Aí vocês vão usar um método chamado tentativa. Quando vocês não souberem a raiz quadrada de um número mentalmente, vocês vão fazer, é 81. Então, vocês vão pensar, 5 vezes 5 dá 81? 6 vezes 6 dá 81? 7 vezes 7 dá 81? 8 vezes 8 dá 81? 9 vezes 9 dá 81? Dá. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 multiplicado por ele mesmo totaliza 81. Temos aqui um número mais alto, 121. Eu já sei que 10 vezes 10 dá 100. Então, a raiz quadrada do 121 vai ser um número que é maior do que 10. Quem é o vizinho do número 10? É o 11. Será que se eu multiplicar 11 por 11 dá 121? Vamos verificar. 11 multiplicado por 11. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Na hora de somar, a gente vai ter 121. Ou seja, a raiz quadrada do 121 é 11. Porque 11 vezes 11 totaliza 121. Então, vocês vão trabalhar por meio das tentativas. A raiz quadrada do 100. A raiz quadrada do 100 eu já mostrei na folha anterior que é 10. Mas como, tia Alice, a senhora sabe que é 10? Porque eu contabilizo. Eu sei que 10 vezes ele mesmo totaliza 100. Então, eu sei que o 100, ele tem uma raiz e essa raiz é 10. Então, eu vou deixar vocês pensando, calculando para que vocês achem a raiz do 144 e do 225, ok? E eu vou fazer também alguns desse quadrado aqui, para completar o quadro. Aqui é o número e a questão está pedindo o seu quadrado. Então, quanto é 0 ao quadrado? É o mesmo que 0 vezes 0. Lembrando que o meu vezes eu já passo a usar o pontinho e não o x, ok? Mas fica opcional, ó. O próprio livro de vocês, ele traz como o x na multiplicação. Eu trago o pontinho. Fica a critério de cada um, tá certo? 0 vezes 0, 0. Então, 0 ao quadrado totaliza 0. 1 ao quadrado significa que vocês terão 1 multiplicado por 1, que totaliza 1. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é o mesmo que ter 2 vezes 2, que totaliza 4. O 3 já veio até respondido para vocês, o próprio livro trouxe, mas eu vou mostrar por que totalizou 9. 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, que totaliza 9. O 4. 4 ao quadrado é o mesmo que 4 vezes o 4, que totaliza 16. E aí vocês vão proceder assim como eu estou fazendo, ok? O 5 ao quadrado, vocês vão fazer exatamente assim, transforma em um produto, multiplica, acha o resultado e encaixa aqui, ok? Então, conto com a participação de vocês, conto que vocês estabeleçam um horário para realizar as atividades depois que assistirem às videoaulas, ok? Qualquer dúvida, como eu já falei em aulas anteriores, podem entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp e eu espero o contato de vocês, ok? Um forte abraço e até a próxima aula.
Na próxima aula, nós vamos ter mais correções de outras atividades que também serão propostas, ok? Valeu, forte abraço!